Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a manutenção da temperatura no aquário, um fator muito importante para o sucesso com os seus peixes. Mais precisamente, a gente vai falar sobre o aquecimento e os termostatos, que são os principais agentes que a gente utiliza para que o aquário fique na temperatura que a gente deseja. Mas você sabe como que o termostato funciona? É muito comum o pessoal chegar aqui na Proaquarista e falar assim: ó, o meu termostato está regulado para 30 graus, para 29 graus, para 28 graus, mas ele só chega no 26. Ele está novinho, o que aconteceu? Será que ele está com defeito? Não necessariamente. Na maioria dos casos, o problema é o entendimento de como que um termostato funciona, ou melhor, a maneira como esse tipo de equipamento funciona no seu aquário. A gente acha que esse tipo de equipamento é mágico, sem limite algum. Ou seja, se eu falar para ele: termostato, aquecedor, eu quero 28 graus, ele vai colocar minha água a 28 graus independente do que acontecer. Independente, principalmente, preste atenção, da temperatura fora do aquário, do ambiente onde o aquário está inserido. Esses equipamentos, eles trabalham com um coeficiente de caloria, ou seja, quanto que ele consegue aquecer em relação à temperatura que ele partiu. Quando você está com a água sem nenhum agente que exerce calor sobre ela, ela tem uma temperatura. Vamos chamar isso de temperatura inicial. Quando você liga o termostato, ele vai ter um limite que ele vai conseguir chegar. 6, 7 graus. Cada equipamento, de acordo com o volume de água que você está querendo que ele atenda, vai ter um comportamento diferente. Dificilmente ele vai conseguir fazer com que uma água que sem um aquecedor ou sem um agente externo de calor está em 18 graus, chegue nos 28 ou no 27 que você deseja. É claro que há algumas formas de potencializar o efeito desse equipamento. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que esse quadrado do nosso aquário, o vidro está aqui, imagina o vidro aqui, e eu coloco o meu termostato aqui. O que vai acontecer com ele? A água que está aqui em volta vai ser aquecida, o sensor que ele possui um pouco para cima da parte quente vai receber essa água mais quente e vai entender que a temperatura já chegou ao que você queria. Vamos supor seus 26 graus. Então ele vai desligar. Como que a gente melhora isso? Ou como que a gente minimiza esse efeito? Com uma boa circulação de água. Porque a água vai circular por aqui, a água quente vai ser levada para o outro lado e a água mais fria vai passar por ele. Ou seja, ele está sempre recebendo a água de outras partes do aquário. Então ele entende que tem água para ser aquecida naquele ambiente ainda. Então a circulação é uma coisa muito importante. Outra coisa que a gente tem que observar, que vai ajudar muito para que o seu termostato, o seu aquecedor funcione de maneira adequada. A área que ele tem que trabalhar. Por exemplo, num aquário desse tamanho, talvez um termostato desse seja suficiente, se você tiver uma circulação de água legal. Mas vamos supor uma área que seja o dobro desse tamanho. Por melhor que seja a circulação, até a sua água que está aqui, quentinha pelo termostato, ir para lá e a água que está fria vir para cá, essa água já esfriou. Ou seja, ele fica trabalhando o tempo todo tentando aquecer o seu aquário, mas ele não consegue. Legal, né? São dicas simples que podem fazer uma boa diferença. Mais uma vez, não vai fazer milagre, mas vai potencializar o efeito do seu equipamento. Mas e aí, Marne? Eu tenho mais uma dúvida. Eu chego nas lojas e um fala aquecedor, outro fala termostato. O que é o correto? Então, pessoal, depende. Termostato é um equipamento, um dispositivo que tende a ter uma ação perante uma mudança de temperatura. O aquecedor, em geral, ele não tem esse controle. Ou seja, quando você ligar na tomada, ele vai aquecer o tempo todo. Se a caloria que ele fornece for suficiente para passar a temperatura do seu aquário do que você quer, ele vai passar, podendo chegar a 35, 40 graus matando seus peixes. Então essa é a diferença. Vale muito a pena você investir num termostato que tem esse controle, tá? Do que somente um aquecedor. Ah, mas alguém me falou que isso aqui é um termostato com aquecedor. Sim, esse é um termostato com aquecedor. Ah, mas então quer dizer que esse equipamento só trabalha no sentido do aquecimento? Exatamente. Essa é outra confusão que a gente se depara muito aqui quando recebe o pessoal no Proaquarista. O pessoal vem e fala assim: poxa, Marne, eu estou usando o termostato e ele está regulado para 25 graus, mas a minha água está 28. Ele está com defeito.
Não necessariamente também. Acontece que ele só trabalha no limite inferior para cima. Ou seja, se você colocou 25 graus, o que ele vai fazer? Toda vez que a água baixar de 25 graus, ele vai ligar. E vai aquecer sua água até ela ultrapassar 25 graus. Ultrapassou 25 graus, ele desliga. Ah, mas então por que minha água está chegando a 28 graus? Porque o ambiente externo onde seu aquário está inserido está propiciando essa temperatura para ele. Então, o termostato ou aquecedor não tem muito o que fazer. Ele não trabalha nesse sentido. Ah, mas como que eu vou resolver isso então? Aí você tem vários dispositivos que trabalham no sentido contrário. Ou seja, que resfriam a sua água. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um coolerzinho. Esse aqui é um coolerzinho Hang-On. Você coloca atrás do aquário, imagina que o vidro está aqui. E ele pega o ar daqui de trás e sopra na superfície. Então o que ele faz? Ele pega o calor que está na superfície e joga longe, manda embora. A água tende a trocar calor com o meio mais próximo. Quando essa região aqui na superfície esfriou, ela tende a trocar calor e perder calor para a superfície de novo. O calor chegou na superfície, ele manda embora. A gente até percebe que a água evapora muito mais rápido quando a gente usa um equipamento como esse. Sim, porque a evaporação da água é uma das formas desse calor ir embora. Essa água mais quente acaba saindo. Esse equipamento eu acho até bem legal, vale uma observação. Por quê? Porque ele propicia, quando você fixa ele no aquário, o ângulo correto do vento, do ar, né? Para tirar esse calor e levar embora. Muita gente pega uma ventoinha e coloca assim, direto na superfície. Isso não é legal, porque o calor está subindo, você sopra de volta. Está subindo, você sopra de volta. Então, ele vai funcionar? Talvez ele até funcione um pouco. Mas o efeito dele é bem reduzido em relação a ele trabalhar da forma correta. Poxa, Marne, mas aqui na minha região é muito quente. Raramente esfria. E eu não preciso de um termostato, um aquecedor. Não preciso me preocupar com isso. Será? O problema da temperatura nem é tanto a temperatura fria. O peixe é um animal que ele mantém a temperatura de acordo com a temperatura do ambiente. Ou seja, é o ambiente que regula a temperatura dele. Diferente da gente, que temos artifícios no nosso organismo para nos aquecermos. Então, o que acontece? Se a temperatura cai uns 24, 23 graus, mas ela fica estável, não tem problema. Ela se mantém naquela temperatura, o organismo do peixe se adapta e por aí vai. O problema é justamente a variação de temperatura. Então você que mora numa região mais quente, quando você não tem um termostato, não tem um aquecedor, e naquele dia, justo aquele dia, que por algum motivo a temperatura caiu bastante, variou 5, 6 graus ou até mais, seus peixes vão sentir. Porque essa mudança brusca de temperatura para eles é altamente prejudicial para o sistema imunológico. E aí aparecem diversas doenças. A mais comum é o ictio, que é a doença do pontinho branco. Parece que o peixe está com um monte de pontinho branco colado nele. Isso é um protozoário que se aproveita da imunidade do peixe em queda para se alojar nele. Poxa, legal, agora eu já entendi qual que é a importância do equipamento desse. Mas como é que eu sei qual que é o melhor equipamento para o meu aquário? Existem diversas marcas, tá? Dependendo da tecnologia e da sofisticação do equipamento, ele tende a ser mais preciso, porém mais caro também. Aí você tem que ver. A gente recomenda um equipamento que tenha um mínimo custo-benefício. Ou seja, se você não puder investir muito, ele também não vai te deixar na mão. Ele vai fazer o básico, que é manter a temperatura da água naquela faixa mínima que você regulou dentro da capacidade de aquecimento dele. Algumas regras que a gente utiliza aqui na Proaquarista quando a gente vai ajudar o pessoal que chega com dúvida nesse sentido. A primeira regra é a de 1 watt por litro. Essa regra até que funciona bem, tá? Se a gente não pensar nas particularidades. Num sistema padrão, um aquário não muito grande, dá para trabalhar dessa maneira. Então o que a gente vai ter? Um aquário de 100 litros, normalmente um aquecedor de 100 watts, com uma circulação de água legal, consegue manter a temperatura, aquecendo em alguns graus a temperatura externa e mantendo ela naquela posição. Se você mora numa região muito fria, onde o inverno é muito rigoroso, aí a gente já recomenda talvez 1,5 watt por litro, até 2. Então, para um aquário de 100 litros, a gente recomenda um termostato que tenha um aquecedor de 150 watts até 200 watts. Se você puder colocar 2 equipamentos, melhor ainda. Então, ao invés de você usar um de 200 watts, você usa 2 de 100 watts. Por quê? Como eu falei, a região ela fica viciada.
Às vezes a sua circulação não está o suficiente. Então, cada um cuida da sua área. Você regula os dois iguais e cada um cuida da sua região. Poxa, mas eu tenho mais uma dúvida. Eu regulei meu termostato para 26 graus, então eu nem preciso de termômetro. Porque se o termostato está indicando 26 graus e a temperatura do meu ambiente não está muito longe disso, com certeza ele está alcançando essa temperatura e está trabalhando nela. Isso também não é verdade. É importante sempre você ter um termômetro para fazer a checagem do seu equipamento. Então, a gente recomenda que você coloque um termômetro, por exemplo, aqui, nessa parte do aquário, e o seu aquecedor aqui. Porque dessa forma, você vai saber qual que é a temperatura mais distante da que você regulou. Além disso, você consegue ter uma ideia se a temperatura no aquário está sendo homogênea. Se está 26 graus aqui e aqui está 26, grande chance daqui também estar uma temperatura bem próxima disso. Talvez meio grau a mais ou algo assim, mas nada que vá prejudicar tanto o seu aquário. Já foi dito no vídeo qual que é o melhor local para ser colocado. Mas como que eu coloco ele? Tem gente que fala que é melhor assim, porque parasita anda em cima e morre. Tem gente que fala que é melhor assim, tem gente que fala que é melhor lá no fundo, porque a água quente tende a subir. A gente recomenda colocar sempre na vertical, assim. E se você olhar na embalagem, muitos fabricantes sugerem que o equipamento seja colocado dessa forma. Talvez porque a área de entrada de água deles é aqui em cima, onde tem a vedação. E quanto mais fundo, maior é a pressão que a água exerce. Então, a gente acredita que seria por causa disso, para você aumentar a vida útil do seu equipamento. Eu posso colocar ele totalmente dentro d'água? Você pode, e você tem uma garantia. Se você colocou ele dentro d'água, no seu aquário, e a garantia diz que são 3 meses, 6 meses, 1 ano, cada fabricante estipula uma garantia diferente, seguindo o mínimo exigido pela legislação brasileira, você pode colocar ele totalmente submerso. Uma dica que a gente dá aqui na Proaquarista: a gente já percebeu aqui nos nossos aquários que os equipamentos que ficam totalmente submersos tendem a ter uma vida útil mais curta, muitas vezes ultrapassando o tempo de garantia. Porém, eles duram menos que os equipamentos que ficam levemente fora d'água. Então, o que a gente faz? Normalmente ele tem uma marquinha aqui. Essa marquinha é onde ele tem que ficar coberto de água para que o sensor trabalhe de forma adequada, captando a temperatura da água. Ou seja, ultrapassa levemente a marquinha. Então a gente ultrapassa em 1 centímetro, meio centímetro essa marquinha, e sempre de olho para ver se o aquário não evaporou água e a marquinha não acabou ficando para fora do aquário. Essa é uma dica, não é obrigatoriedade. Mas se você fizer isso, você vai ver que o seu equipamento tende a durar muitos anos, até muito mais do que você esperava. Bom, pessoal, essas são as dicas que eu tinha para dar para vocês hoje sobre aquecimento e principalmente sobre termostatos. Espero que seja muito útil, e se gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. É isso aí, pessoal, até a próxima.